E com o regresso às aulas é a altura para analisarmos as consequências do excesso de peso das mochilas nas crianças. Para evitar problemas de coluna, é recomendado que o peso de uma mochila não ultrapasse os 10% do peso da criança. É este o tema para a conversa com o Dr. Nuno Neves, é ortopedista do Hospital de São João. Muito boa tarde, Dr. Boa tarde. Muito bem-vindo ao consultório do Porto Canal. Eu vou começar por lhe perguntar, Dr. Nuno Neves, se é verdade que o excesso de peso das mochilas escolares pode deformar a coluna. Essa é uma das questões que habitualmente nos colocam, porque olhamos para as crianças e vemos o peso que levam às costas, normalmente de um lado ou do outro, vão em posições um bocado viciosas. Então a gente fica com a impressão que aquilo poderá levar a uma deformidade da coluna, mas efetivamente não há nenhum estudo que mostre qualquer correlação entre o peso da mochila e a deformidade das costas. Agora, o que é absolutamente claro hoje em dia é que levar peso excessivo às costas causa outro tipo de problemas, nomeadamente dor de costas, e assim é que é um problema grave que tem que ser prevenido e tratado. Portanto, diria que essa é a consequência principal do excesso de peso. Sim, a dor, sobretudo, porque a deformidade não está demonstrada nenhuma No entanto, há correlação. alguns estudos que falam em possíveis deformidades, Há isto estudos não, que falam não a curto prazo, mas sim no futuro. Não se sabe o que é que vai acontecer em termos de crescimento da coluna, Claro. mas em termos de deformidades, aquilo que habitualmente nós designamos por escolioses, não há qualquer correlação com o peso e com a deformidade da coluna. Isso não há nenhuma relação, claramente. No que diz respeito às dores de costas, são de facto um problema cada vez mais frequente nas crianças e nos adolescentes. Sim, isso é que é o grande problema e é um claríssimo problema de saúde pública. Até há poucos anos atrás estávamos convencidos que o problema de dores de costas nas crianças era relativamente raro e normalmente quando tínhamos uma criança com dor pensávamos sempre em problemas um pouco mais graves. Hoje em dia sabe-se que não é exatamente assim, são muito mais frequentes do que se pensava, há uma série de fatores que contribuem para isso e claramente um daqueles que tem sido mais estudados, sobretudo nos últimos 5 a 10 anos, é o peso das mochilas e do material escolar que as crianças levam para a escola. Para ter uma ideia, estima-se que entre 30% a 50% das crianças sofrem ocasionalmente de dor de costas devido ao peso que levam para as escolas. Portanto, é um claríssimo problema de saúde pública que tem que ser tratado. Isto a longo prazo, no futuro, no desenvolvimento, que consequências poderá trazer? Ainda não há estudos suficientes para nos dizer o que acontece uma vez crianças com dor e o que acontece em adultos. Há 1 ou 2 estudos que dizem que provavelmente estas crianças serão também adultos com maior propensão a ter patologia a nível da coluna, mas não é absolutamente conclusivo, mas parece apontar nesse sentido. Sim. De qualquer forma, é recomendado que o peso da mochila não ultrapasse os 10% a 15% do peso da criança. 10, 15% é aquilo que está recomendado na maioria dos estudos. Basta pensar nas crianças mais pequenas que normalmente levam aqueles livros todos para a escola e percebe que facilmente ultrapassam os 20, 30% do peso da criança e por isso nem sempre é fácil restringirmos aos 10% que estão recomendados. O que é que aconselha, doutor? Em termos de mochilas, hoje em dia sabemos que os pais têm, devido a esta questão, muita atenção, de facto, na compra de uma mochila, na escolha da mochila escolar. Há as mochilas dorsais, há os trolleys. O que é mais aconselhável? Pois, a primeira coisa é que o objetivo, não estamos a falar da mochila em si, estamos a falar do peso global que a criança leva. Portanto, a primeira coisa que devemos pensar é que a criança leva o menor peso possível. Há uma série de estratégias para isso, mas falando da mochila em si, se o que nós queremos é menos peso, a mochila mais leve possível será a mais indicada, desde logo. Em segundo lugar, o problema é que nem sempre as mais leves são as mais recomendadas para os pais, porque os pais também querem que tenha alguma durabilidade e nem sempre as mais leves são aquelas que resistem mais. Portanto, tem que haver aqui algum compromisso, mas é importante que a mochila seja bastante leve para não sobrecarregar ainda mais a criança. Depois a mochila deve ser uma mochila que se adapte bem à criança, isto é, não deve ultrapassar a largura das costas da criança. Se é uma mochila de transporte, deve ser sempre com 2 alças e não com uma. Uma alça leva a que a criança adopte posturas mais viciosas e isso contribui para maior dor. Uma mochila com 2 alças almofadadas distribui melhor as cargas, a criança vai melhor. Em segundo lugar, as alças devem ser também bem adaptadas. Não deve levar a mochila demasiado alta, deve ser a meio das costas, bem adaptada às costas, tudo almofadado de forma a que esteja o mais confortável possível. Depois há mochilas mais evoluídas, obviamente, falamos muito sobre trolleys, a possibilidade de mochilas com peso atrás e à frente. Nem sempre são aquelas que as crianças mais gostam, em primeiro lugar, e também é importante que a criança esteja contente com o que leva.
E por outro lado também sei que em algumas escolas não são muito bem vistas mochilas de petróleo com rodinhas, portanto é um problema, mas que tem que se pensar um bocadinho nele. Mas é recomendável? A criança não deve levar, primeiro, peso excessivo e, segundo Sim. lugar, peso excessivo por muito tempo. Portanto, se é uma criança que tem que andar com mochila às costas mais do que meia hora por dia, acho que é óbvio que uma mochila com rodinhas claramente seria melhor. Doutores, a propósito deste assunto, é também importante alertar os professores e pais para que as crianças não levem material em excesso para a escola, mas apenas o material necessário para evitar também o excesso de peso. Claro, há uma série de estratégias que é possível implementar para tentar reduzir o peso que a criança leva para a escola. A primeira coisa é que só deve levar aquilo que precisa efetivamente para aquele dia. Só os livros que necessita, só os cadernos que necessita e, dentro do possível, sempre que houver condições para isso, deixar algum do material na escola. Nós sabemos que as nossas escolas, na maior parte dos casos, não estão preparadas para isso, mas há vários estudos nos Estados Unidos que demonstram que escolas que têm cacifos em que as crianças deixam parte do material lá, são escolas em que as crianças têm menos dores e, portanto, era uma das estratégias que poderia começar a ser pensada, a implementar-se mais frequentemente em Portugal. Não há a tradição disso, mas é algo que se poderia fazer. Depois era importante que as crianças não andassem muito tempo com muito peso às costas, por isso tentar reduzir os trajetos até à escola, sempre que possível, como dizíamos há bocado, levar um trolley em vez de levar a mochila às costas se for um trajeto muito prolongado. E tentar sensibilizar os professores para não obrigarem as crianças a continuamente trazerem os livros, mais um livro extra, mais um caderno, tentar que reduzam ao mínimo, de forma a que a criança não seja obrigada a levar coisas a mais. Sim, tendo em conta a sua experiência clínica, enquanto ortopedista no Hospital de São João, é muito frequente esta preocupação dos pais, nesta altura do ano, Sr. Torres, com o excesso de peso das mochilas escolares? Sim, há muitos pais que procuram um ortopedista precisamente para saber o que é que podem fazer porque a criança se queixa um bocadinho. Às vezes nem é a criança que se queixa, mas são os pais que, ao pegarem na própria mochila, a criança percebem que é muito peso. E se é muito peso para eles, para as crianças será ainda mais, como é óbvio. E que nos vêm nesta altura perguntar o que é que podem fazer, se há mochilas melhores que outras. Estas são algumas das recomendações que podem ser dadas, mas acho que o importante é tentar reduzir ao máximo o peso que a criança leva dentro, o que nem sempre é fácil. E quando existem dores nas costas, quando as crianças têm este sintoma, o que é que aconselha? O que é necessário fazer? Pois, aí é a parte mais difícil de intervenção, não é? É muito importante que sejam crianças que mantenham a sua atividade física diária, que façam desporto. Nós sabemos que isto é válido quer para adultos, quer para crianças. Pessoas que fazem desporto regularmente e bem orientado são pessoas que sofrem menos das costas. Portanto, também para as crianças nós recomendamos isso. Não é o desporto em excesso, mas um desporto vulgar que se faz regularmente. E na maior parte dos casos, pequenas intervenções como essas. Depois, verificar como é que a criança habitualmente leva o seu material, como é que se senta, o que é que faz diariamente, ajuda-nos um bocadinho a perceber que, na maior parte dos casos, são problemas de vícios posturais que levam à dor de costas e, portanto, é possível intervir um pouco neste sentido e tentar desaparecer. Corrigir essas posturas. Mesmo às posturas adequadas, quando as crianças estão sentadas na sala de aula, em frente a um computador, há recomendações também neste sentido? Sim. O objetivo é que a criança esteja sentada numa posição não demasiado elevada, portanto deve estar bem confortável, apoiar bem os pés, apoiar as costas, preferencialmente olhar direto para o professor ou para o quadro, conforme seja a aula. Esta postura deve ser o mais calma e o mais natural possível. Não deixar aquelas posturas que as crianças habitualmente usam no sofá em casa a ver televisão, que é deitar-se completamente e tudo mais. Não vai isto criar, volto a repetir aquilo que disse no início, não é isto que vai criar nenhum tipo de deformidade na coluna, mas contribui para ter mais dor. E, portanto, devemos combater isso, tentando manter-nos um pouco mais direitos. Aqui ficam os conselhos. Dr. Nuno Neves, foi um prazer tê-lo aqui connosco. Obrigado. Muito obrigada pelas suas explicações sobre este assunto.